Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast aqui na Pacheco Lima Advogado. Eu sou Adriana Pacheco, advogada empresarial, atuo há mais de 20 anos na prevenção de riscos empresariais. E hoje nós vamos falar de um tema que tem tirado o sono dos empresários aqui no Brasil: advogados predatórios, um risco real para as empresas. Mas antes, você que está chegando aqui pela primeira vez, curte o vídeo, ativa o sininho para receber notificações e compartilha com alguém que você acha que é interessante para receber esse tema. E hoje eu vou abordar um assunto muito polêmico aqui, mas que chama muita atenção no escritório já há muitos anos. Nos últimos anos, nós vimos aí crescer um fenômeno muito preocupante nesse meio jurídico dos advogados, principalmente utilizando aí redes sociais. Isso estão induzindo consumidores e ex-colaboradores a mover ações judiciais baseados em distorções, interpretações, em alguns casos até fraudes. Então isso é muito grave. Nós trouxemos novamente uma convidada que ela participou no podcast anterior, a doutora Bruna, mais conhecida como doutora Cair no Golpe. Mas ela está mudando, ela agora com algumas prevenções, alguns trabalhos que nós estamos fazendo, ela está mudando agora, a doutora Evita o Golpe. Exatamente. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Adriana, é um prazer estar aqui novamente conversando com você. Esse tema é polêmico, realmente. É verdade. Ele é polêmico, mas eu acho que ele é necessário de ser falado, né, discutido, porque ninguém fala, né? A gente vê ali nas matérias, nos bastidores, mas ninguém comenta sobre isso. E a advocacia predatória, ela prejudica tanto o empresário, tanto pessoas que de fato precisam de uma assessoria jurídica. Então, até entrando no tema aqui do Dr. Evita o Golpe, é importante que a gente tenha uma coisa em mente, que a prevenção é a melhor forma de reação e resposta para esse tipo de advocacia. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que o empresário está munido de provas, que ele tem todas as ferramentas possíveis para mostrar que houve uma contratação de um serviço e de um produto, o advogado predatório, ele realmente vai sofrer aí as punições que ele deve sofrer, né, no sentido de ser acusado aí por litigância predatória, responder na OAB. E eu acho que isso é muito importante, porque não dá para utilizar a justiça como se fosse loteria, né? Vamos distribuir 50 mil ações e ver quanto eu vou lucrar. Não é isso. É um golpe, no português bem claro. É verdade, e eu vejo que essas ações, principalmente essas ações, elas são infladas, né? São pedido de indenizações sem base, cancelamento de contratos sem base, que não são legítimos, embora eles sejam legítimos, mas eles pedem para cancelar algo que tem legitimidade, e isso tomou um verdadeiro mercado paralelo, né? Sim. Isso é uma coisa que, para mim, ela tá assustadora, não é mesmo, Bruna? Com certeza, mas eu acho que a advocacia empresarial preventiva ajuda muito o empresário nessa questão da litigância predatória. Sim, porque na verdade quem paga essa conta são as empresas, né? Sim. São elas, porque na verdade ela perde dinheiro, ela tem um desgaste, tem um impacto inclusive na reputação. Exatamente. Né? E muitas vezes o que eu observo? Que essas empresas, elas ficam tão preocupadas quando chega uma reclamação, por exemplo, uma reclamação trabalhista, uma ação judicial para cancelar um contrato que na visão dela era legítimo, e aí quando você vai fazer uma defesa judicial, você se depara com todas as suas provas, porque hoje não é só você fazer uma boa defesa, não é só uma boa técnica, são provas. Sim. Você precisa juntar evidências, você precisa juntar documentos, né? Você precisa provar, não só nessa parte de contratos ou consignados, mas também como reclamação trabalhista, né? A Juliana, minha filha, ela atua muito forte nessa área aqui dentro do escritório, ela que coordena essa parte trabalhista, e eu vejo no dia a dia a prevenção da parte dela no sentido de juntar provas, juntar documentos. Sim, porque isso é muito importante. eu tenho uma filosofia, porque como eu tenho empresas também, eu sempre falo que a CLT é uma lei que precisa ser seguida, mas a minha empresa, ela tem uma cultura, e as pessoas precisam seguir a cultura da minha empresa. Exatamente. Né? E na medida que existe essa cultura, eu não posso deixar as pessoas de fora mandar dentro da minha empresa. Eu vou seguir a lei? Eu vou.
Mas eu de não acordo com a minha cultura. Exato. Então, assim, as pessoas confundem muito isso, né? Principalmente falo que é a geração Z, né? Tudo tá ruim, tudo tá achando ruim, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Exato. Mas existe uma cultura dentro da empresa. Quando a empresa institui a cultura, institui um procedimento, um regulamento interno, um contrato de confidencialidade com o próprio funcionário, um direito de imagem, tudo isso faz com que a empresa já está se blindando. Exatamente. Né? Blindando e prevenindo riscos, né? Que hoje muitas empresas não fazem. Essas empresas que a gente atua no escritório hoje, elas são muito combatentes com isso. A gente manda os regulamentos, coordena junto com eles preparam, nós ajustamos. Então, assim, a gente precisa criar, implementar muitas regras, principalmente para colaboradores, para fornecedores, um código de ética com assinaturas hoje, ele pode servir como prova preventiva. Exatamente, mas eu acho que é exatamente esse ponto que o empresário hoje tem que escolher investir, né? Numa advocacia preventiva, porque quantos danos ele vai evitar no futuro? Sim. Seja de trabalhistas, seja de advogados predatórios, seja até eventualmente de golpes. É verdade. Né? Porque ele está investindo no quê? Na prevenção. A prevenção traz o quê? Informação. E aí, se você tem informação, você tem armas, né, suficiente para ter uma reação ali quando vem um problema. E, infelizmente, né, Adriana, como a gente comentou até no último bate-papo, alguns setores, às vezes, eles acabam sendo comprometidos. Informação polêmica agora, mas eu sei que... Ela gosta de polêmica, viu? Igual eu. Como querendo ou não, eu tô nesse meio aí dos golpes, digamos assim, né? Eu tenho informações que tem pessoas que às vezes são demitidas, principalmente de bancos e financeiras, e que elas recebem de 4 a 5 ligações de escritórios de advocacias diferentes, já oferecendo para entrar com a ação. E sabe por quê? Porque essas listas são comercializadas. Aí eu te pergunto... Às vezes no próprio RH que vende, né? De onde vem isso? Funcionário, informação privilegiada, informação confidencial. Mas aí que quando tem um código de ética bem estabelecido, uma cultura, toda essa assessoria jurídica empresarial preventiva, o empresário, a hora que chega um problema desse, ele fala, olha, veja bem, eu tenho esses documentos, ou até você consegue identificar que foi alguém do RH que vazou essa informação. Então isso pode contribuir eventualmente numa ação trabalhista. Então eu acredito que são vários mecanismos que, de forma precoce, né, se forem estabelecidos, vai ser maravilhoso aí para evitar que esse problema se alastre. Sim. São tantas questões que no dia a dia dá para resolver, para ajustar, né, Bruna? Aquilo que a gente faz nos bastidores, né? Com certeza. São pequenos ajustes, porque assim, o advogado também não é só a empresa. E isso eu já ouvi muitas vezes, né? São nos pequenos detalhes que isso é que faz a diferença. Não adianta você ir lá, como eu falei, você fazer uma boa técnica, uma defesa judicial, e você não juntar o que importa, que é a prova. Exatamente. Né? A prova, ela é o divisor de águas dentro de um processo e você identifica isso para o juiz. Então, assim, quando você mapeia bem os seus contratos, quando você tem uma política interna, os processos, muitas ações predatórias, elas se aproveitam desses gargalos, assim, jurídicos que podem ser corrigidos. Ou ausência de advocacias empresariais preventivas. Porque assim, pode virar um litígio. Então, assim, elas se aproveitam disso, né, dessa clareza dentro do contrato, porque as empresas acabam não organizando. Por exemplo, um contrato mal redigido, isso aí é porta de entrada de fraude. Mas aí é o barato que sai caro, né? O empresário quer economizar. E distorções. Eu sempre falo isso porque eu falo que um contrato empresarial, ele para mim, é como se fosse uma arma de proteção. Sim. Né? Eu sei que quando você tem um contrato, você tem elementos de provas direto em juízo, você junta isso e junta provas, você consegue combater essa advocacia predatória. Sim. Porque eu já vi muitas empresas quebrarem por conta de advogados predatórios que foram lá e entraram em contato lá com 20 funcionários. Isso aconteceu numa empresa de um cliente. Ele hoje abriu um outro segmento e eu fiquei chocada com o depoimento dele, sabe? Ele falou, Adriana, eu prestava serviço para uma grande empresa, uma empresa renomada, uma construtora renomada, e eu paguei todos os meus funcionários quando essa empresa cancelou o contrato. Ele tinha um contrato lá de 600 mil reais. Nossa. E todo mês ele recebia os valores. E quando essa empresa cancelou o serviço com ele teve que pagar a rescisão dos funcionários.
E os funcionários, depois que receberam, adivinham o que aconteceu? Se você adivinhar, você vai ganhar um prêmio. Processaram. Pegaram um advogado predatório, Nossa. entraram com mais de 30 ações, porque ele tinha 30 e poucos funcionários, entraram com 30 ações. E quando chegou lá, era uma comarca pequena do litoral norte, e aí chegou lá, diz que o juiz falou para ele, olha, você tem que fazer acordo com essas pessoas. Ele falou assim, excelência, eu já paguei todo mundo. Mas o advogado predatório estava ali com ele, sentado, ele nem levantava para fazer outra audiência. O advogado já era advogado de todas as pessoas, inclusive da comarca, da região, absurdo. Porque era um advogado já conhecido na cidade. Enfim, o cliente teve que pagar 10 vezes mais de indenização para cada funcionário, porque o juiz falou que ia condenar, ou seja, cada um estava pedindo um exemplo, tá? Assim, que ele passou para mim na época. 500 mil, 600 mil, porque faziam muita hora extra, porque não tinha adicional, o adicional noturno não estava integrado, enfim, de alguma forma, mas o meu cliente mostrou que tinha pago tudo, estava dentro do contrato. O juiz falou, eu condeno, não adianta, eu já condeno. Então, assim, é por isso que os empresários ficam sempre, né, desesperados. Sim. No Brasil. E aí, o que ele fez? Ele teve que pagar, vendeu alguns imóveis que ele tinha, e ele quebrou. Depois, ele falou, Adriana, eu quebrei, porque eu não tinha mais nada, eu vendi tudo que eu tinha, além de eu ter pago as indenizações. Então, é um risco muito alto, e esses advogados predatórios, eles não estão preocupados. Como eu falei, o empresário tem dinheiro, no Brasil ser rico é crime. Né? Você ser rico, você ter uma vida próspera, é crime. Então, é muito difícil lidar com isso, mas na medida que você pega um advogado sério, comprometido, com ética, que eu acredito que existem muitos advogados assim. Isso me deixa extremamente muito resistente com isso, porque eu sempre combati isso de uma forma muito lícita, muito ética, né? E isso demonstra que os advogados predatórios, eles não vão conseguir força quando todos os advogados éticos se unirem em favor dessas empresas, dos empresários, dos bancos, e demonstrar que esses advogados predatórios, eles não vão ter vez no mercado. Isso tem que acabar. Mas aí, Adriana, eu acho que da melhor forma de munição, vou bater essa tecla aqui de novo, é a prevenção. Não tem como, porque o advogado predatório também, ele faz o quê? Ele joga na loteria, ele joga numa roleta. É verdade. E ele conta que aquela empresa talvez não tenha o quê? Uma advocacia preventiva. Porque se a empresa não conseguir provar que de fato ela realizou todos os procedimentos conforme determina a lei, que ela tem uma série de provas, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Só que muitas vezes está dentro da empresa dele. Às vezes o funcionário está passando informação, a empresa... Mas é aí que entra aquele assunto do podcast anterior, de uma análise de risco com outro olhar, com um olhar de golpe, com um olhar de vazamento de dados. Porque é isso que a gente, infelizmente, tem que olhar hoje. Obviamente que além de todas as questões o risco preventivo, etc. Né? Ele precisa ser analisado o tempo todo. Pro olhar de vazamento de dados. É que eu acho que é uma forma que assim, não pode acabar isso, né? Tem que ficar o tempo todo, porque o golpe está inovando toda vez, né? Tem que, não só o golpe, mas eu digo essa questão do advogado predatório, né? Mas também. Falta cultura ainda. Que para mim faz parte do golpe. Exato, Adriana, mas na minha opinião falta cultura ainda das empresas, de grandes bancos. Olha, eu falo por experiência própria, se eu abrisse o jogo e falasse, olha, é isso, isso e isso, pequenos ajustes que os bancos podem realizar nos sistemas, eles vão evitar milhões. É verdade. Milhões. Então, com a advocacia predatória é a mesma coisa. Eu acho que é importante o empresário saber que quando ele recebe uma reclamação trabalhista, ele recebe uma ação judicial, seja de qualquer natureza, vai investigar quem é aquele advogado que entrou com a ação. Perfeito. Vê se esse advogado, verifica se esse advogado tem outras ações idênticas, verifica se tem algum julgado que condenou esse advogado, veja se a procuração foi o cliente mesmo que assinou, porque muitas vezes, o que eu vejo aqui no escritório é que os advogados entram com a ação e nem sequer colhe a assinatura do cliente. Tem advogado que muda a assinatura, eu já vi isso com a advocacia predatória, por isso que eu falo, é assustador, é alarmante, e eu não vejo ninguém falando sobre isso aqui. As pessoas têm medo, né, Adriana? Eu não vejo ninguém falando sobre isso, e eu não me importo, porque assim, a partir do momento que você assume o seu papel, que é defender a
a legalidade, defender as pessoas, a gente precisa falar que o golpe está nítido na praça. Sim. Todo mundo, as empresas estão quebrando por conta disso. E se ninguém fizer nada, se a gente não se unir essa classe, exatamente, a classe empresarial, os clientes, os advogados, né, os pares que realmente têm ética, a gente vai conseguir combater. Sabe por quê? Porque quando você faz uma defesa dessa natureza, você vai bater ali uma litigância de má-fé, você vai pedir para o advogado, e eu não vejo os advogados pedindo isso dentro do processo. Tem que pedir uma litigância de má-fé, tem que entrar com um pedido para oficial OAB, tem que investigar a vida do advogado, tem que comunicar dentro da defesa para o juiz que esse advogado já existem vários processos da mesma natureza, que é um advogado predatório. Tem que comunicar isso para o juiz, numa preliminar. Exatamente. Né? Numa preliminar, já explicar, olha, estamos diante de uma advocacia predatória. Exatamente. Esse advogado, ele tem 1000 ações, tantas ações. Você vai na rua hoje, eu tô aqui, ó, eu vejo o pessoal dando cartãozinho na rua para entrar, absurdo, né, com ação trabalhista, enfim, com ação contra empresas. Gente, o golpe, ele tá inovando também com advogados, e a gente precisa dar um jeito, né, Bruna? Com certeza. Nós vamos combater isso, porque eu estou, assim, muito forte agora nessa linha, e tá dando muito certo, sabe? O resultado tá dando certo. Então, o que mais me impressiona é ver os clientes aí, ó, conseguindo êxito nas ações, sabe? Sim. Infelizmente, eles têm que pagar advogado para isso. Tem uma consultoria, mas que, na verdade, acaba valendo a pena, porque acaba sendo um investimento, né? Porque ele vai poupar muito dinheiro lá na frente. Mas eu digo não aqui. Infelizmente, eu vejo outros advogados, outros clientes, tendo que pagar um advogado para defender de uma coisa que ele foi vítima também. Exatamente. Né? E aí que entra aquela discussão, né? Que quem vai socorrer o empresário. Né? É verdade. Porque realmente as vítimas tem PROCON, tem as ouvidorias, próprio, né, Banco Central e por aí vai. Agora, ninguém defende o empresário, mas acho que é aí que é muito interessante essa nova parceria que a gente tem desenvolvido, porque a gente olha exatamente para a dor do empresário. Né? Obviamente que, infelizmente, a gente ainda não pode criar um órgão, né, para defender o empresário, mas a gente pode criar... eu acho que isso seria muito interessante, né, se a gente conseguisse um órgão de classe, né, alguém que pudesse defender o direito dos empresários, né, porque é o que eu falo, né, falei até no anterior, o PROCON, o Ministério Público, a Justiça, ela está sempre em favor dessas pessoas, e a advocacia predatória, ela está fomentando cada vez mais esse mercado, justamente por conta da justiça gratuita. E tem que punir os advogados também, viu? Então, tem que punir os advogados, porque a justiça gratuita, você não paga nada para entrar com o processo, aí eles vão lá e entram com as ações. Se os advogados, se eles perderem a ação, tá tudo certo, porque o cliente dele não tem que pagar sucumbência para o banco, para os empresários, para essas empresas de empréstimos, enfim, fintechs, né? Exatamente. Eles não têm que pagar sucumbência, não tem que pagar o dano moral, mesmo que ele seja condenado por litigância de má-fé, ele não paga. Por quê? Justiça gratuita. Porque ele está com justiça gratuita. E o advogado predatório sabe disso. Sim. Então, assim, é muito difícil, né, combater isso, mas eu acho que com a prevenção, né, com essas medidas aqui que a gente está implantando, resolvendo diariamente, porque você tem que inovar, porque o golpista, não só o golpista, mas como advogados predatórios, eles também inovam, né? Exatamente. Eles também trazem teses novas, né? Agora estão dando cursos por aí, como entrar com ação, como quebrar bancos, como quebrar empresas, até isso eles estão fazendo. É desesperador quando eu vejo isso, né? É mesmo, saber Adriana. Que está virando uma máquina e usando o poder judiciário, né, como manto para poder fazer as coisas erradas. Então, ai, gente, olha, é difícil. Como empresária, isso dói aqui, ó, sabe? Dói, mas o importante é reagir. Não ficar parado. É reagir, e a gente, através dessa parceria, a gente consegue, com certeza, mitigar um pouco esses danos. E lutar contra, né, Adriana? Como você menciona, lutar
o universo vai devolver. Para um país melhor, né? Para um mundo melhor, e saber que tudo que a gente vai trazer, né? Tudo que a gente vai fazer para as pessoas vai voltar pra gente, com certeza. né? E se a gente porque de alguma forma volta, né? Não tem jeito, né? Não tem como. Volta, né? O universo devolve. Adriana, deixa eu fazer uma pergunta. Você já atendeu clientes que poderiam ter evitado prejuízos se tivessem agido de uma forma preventiva, fazendo uma análise de risco prévio? Ah, sim, muitas vezes. Eu sempre falo isso até para o cliente. Eu falo, olha, a análise de risco preventiva é o melhor cenário hoje dentro de uma empresa, né? E ele só aprende isso, muitas vezes, infelizmente, errando, né? Sim. Eu sempre falo que você aprender com os erros dos outros é mais fácil, né? Mas aprender com os nossos erros é mais doloroso, né? Exatamente. E ele aprendeu com o erro dele. Então, a análise de risco, sem dúvidas, é o melhor caminho hoje para uma empresa. Essencial, né? É essencial. Eu acredito muito mais que a advocacia ela tem que ser proativa e preventiva do que ficar apagando incêndio, Sim. né? Principalmente nesse mundo hoje. Não, hoje quem fica só apagando incêndio não consegue viver dentro de uma empresa, não consegue trabalhar. Eu vejo empresas aí esgotadas, sabe? Trabalhando até 10 horas, 11 horas da noite, resolvendo problemas, porque não tem uma prevenção. Exato. Né? Faz uma prevenção, faz um regulamento, institui documentos, que tudo isso pode melhorar a empresa. A cultura da empresa, é que muitas empresas acabam entendendo que é só ganhar dinheiro, né? Exato. Precisa ter uma cultura, né? Exatamente. E não importa, pode ser... Eu já vi empresas grandes, eu vejo hoje grandes empresas que ainda não estão estruturadas e são coisas simples, é o que eu falo, são os detalhes que fazem a diferença hoje. Exatamente, até mesmo para evitar que esses advogados predatórios ganhem também Sim. toda essa relevância. Mas a prevenção eu também assino embaixo, que é a melhor forma aí de reação e de conseguir ter uma vida mais saudável dentro da empresa. E quando você tem uma prevenção, né, você reduz custos, você acaba melhorando a sua imagem, né, perante a sociedade, perante aos órgãos públicos, você acaba identificando questões que você acaba sendo exemplo depois para a empresa, para outros empresários, né? Olha ali, ó, tá seguindo um procedimento, e tudo isso vai evitar que você torne um problema maior. Exatamente. Né? Mas é isso, tem muitas empresas, ainda eu vejo muitas empresas hoje que não dão tanta importância para essa questão do risco e preventivo. Né, isso é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla porque eu sinto na pele todos os dias e vejo o que os clientes passam, a diferença dele ter tido uma prevenção, né? Porque aí quando chega o problema, ele fala assim, é muito engraçado, né? Ele fala, chegou uma reclamação trabalhista. E eu falo, vamos fazer a defesa. Ah, chegou uma ação na área civil aqui cobrando uma indenização. Vamos fazer, a gente tem as provas. Vamos resolver os golpes agora, hein, Adriana? Então é muito legal isso, né? Sim. Ah, tem advogados predatórios, estou com 50 ações aqui que chegou esse mês de advogados predatórios, de um único processo, de uma única empresa. Vambora. Sim. É bom você trabalhar assim, porque aí você trabalha, porque dói um pouco para prevenir, dói. Mas quando chega o problema, você não vai apagar ele com incêndio. Exatamente. Né? Você apaga ele com a caneta, com uma decisão judicial falando foi improcedente a ação. Você apaga com a caneta. Gostei, essa eu gostei. Né? E é bom isso, né? Você trazer para o cliente e falar assim, ganhamos a ação. Sim. Deu certo a ação. Não tem coisa melhor, porque é o que eu falo, o universo devolve. Exatamente. Entendeu? Tudo que você faz, o universo devolve. De alguma forma, chega o resultado positivo para você também. Concordo 100%. Nossa, muito legal mesmo, hein, Adriana? Adorei essa conversa sobre esse assunto polêmico, sobre a advocacia predatória. E acredito muito também na questão da prevenção. Tenho certeza que tem bons projetos vindo por aí. Tem. Bruna, a gente não vai parar. Não. Né? Assim, vamos seguir. Eu acho que é um assunto que, embora ele seja polêmico, mas a gente precisa pensar nos riscos, né? No que a gente pode prevenir, no que a gente pode ajudar. Exato. Né? E tem muita coisa boa por aí, principalmente pela inovação, né? Por tudo que a gente já está fazendo aí nos bastidores. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui com você. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer, para somar, né? E nós estamos aí fora da casinha, dessa advocacia disruptiva. Exatamente. Né? Essa advocacia que está buscando entrar no mercado com tudo e mostrar que a prevenção é o melhor negócio, né? Então, e a advocacia é a inovação, né? E é só o começo agora, Exatamente. Adriana. E a gente está aqui
para fazer o melhor para o nosso cliente, né? Para o nosso cliente. Para o nosso público agora, Exatamente. né? Obrigada mais uma vez, Bruna. Obrigada a você. E para você que está aqui nos assistindo, vou pedir mais uma vez para você curtir o vídeo, ativar o sininho aqui embaixo para você receber mais notificações e compartilha com aquelas pessoas, aquelas empresas que você acha que é interessante ouvir. E até a próxima. Obrigada, Adriana. Obrigada a você.